Vitória na raça, mas a preocupação é grande e a teimosia de Felipe Luiz incomoda. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Até que enfim esse juiz Ramon Abate Abel deu algo que aconteceu a favor do Flamengo. Por incrível que pareça, o pênalti dado contra o Flamengo do Varela, esse aí vai ser complicado. Não vou nem entrar no mérito. Para todo flamenguista, não foi pênalti. Ele tem a mão na bola, toda a arbitragem está dando aquilo como falta, só que para os flamenguistas, e na minha visão, acho que como de todo mundo, a mão foi fora da área. Como não tem uma linha que pega a linha da grande área para frente, de frente, melhor dizendo, só uma imagem ali 360 para poder enxergar. Aí os especialistas depois vão colocar para a gente poder ver. Esse eu vou até deixar na conta dele. Mas que a favor do Flamengo, contra o Flamengo, ele vai rapidamente, isso aí é nítido. Ele na mesma hora foi lá e apitou. Foi no VAR e teve aquela inconclusão. Aí ele manteve. Mas para mim não foi pênalti. Mas tudo bem, nem vou questionar não. E aí, no pênalti do Arrascaeta, ele segue a partida, o VAR chama. Quando ele foi pro VAR, eu falei, quer ver, ele não vai dar esse pênalti. E até que enfim ele deu uma a favor do Flamengo. Até que enfim, tanto o Ramon Abate Abel e o tal do Reinaway, sei lá como é que é o nome do VAR. É impressionante. Mas tivemos que ganhar esse jogo na raça. Na raça. A verdade tem que ser dita. Ganhamos na raça. Que goleiro, hein? Que goleiro a gente tem. O Rossi, e tem muito torcedor rubro-negro que fala que ele não passa segurança. Se ele não passa segurança, eu não sei qual goleiro que passa então. Defendeu o pênalti, meteu a cara lá, que não estava nem aí. No segundo tempo, no finalzinho da partida, fez outra grande defesa. Vem pegando muita bola. Agora, o que o Varela jogou na lateral direita e depois foi colocado no meio. A gente já tinha visto ele jogar na lateral esquerda. E aí agora no meio também, que é isso? Olha que partidaça o Varela fez. Léo Ortiz e Léo Pereira hoje perfeitos. Perfeitos. E o Alexandro? Nossa, para mim o melhor do Flamengo hoje. Sem sombra de dúvida, o que jogou o Alexandro Estevão não fez nada. O Alexandro mostrou para ele, meu garoto, você joga contra esses outros aí, em cima de mim você não se cria não. E não se criou. Everton Araújo. Nação, é o que a gente tem. O menino na marcação é muito bom, mas para passar a bola, ele me lembra o William de 2009, o nosso cão de guarda. Marcava que era uma beleza, mas para dar um passe, nem que fosse de 1 metro, era um desastre. E o Everton Araújo é a mesma coisa, é o que tem. Pulgar machucado, Alan machucado. O Gerson, muito bem. E aí a grande preocupação, joelho. Temos um jogo no meio de semana agora, importantíssimo, que precisamos vencer e vencer bem. Tem o jogo do Fortaleza, que pode nos fazer, a parada do Campeonato Brasileiro, líder do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vencer o Fortaleza no Maracanã e o Palmeiras empatar ou perder para o Cruzeiro no Mineirão, o Flamengo é líder do campeonato. E o Gerson preocupa, não só para essas duas partidas, quanto para o Mundial de Clubes. É uma preocupação. Se Deus quiser, não vai ser nada. Agora, o Arrascaeta só fez o lance do pênalti, bateu o pênalti, mas é muito pouco. Vai ter Arrascaetes aqui, vão defender que ele é o que está resolvendo. Ele fez o gol, mas é muito pouco para o gabarito do jogador. Muito pouco.
Muito pouco, muito pouco. Ele está fazendo os gols. Mas você não viu ele conseguir colocar o pé na bola. O time do Palmeiras anulou ele com força. Ah, mas é o gramado sintético. Não é justificativa. Não é justificativa. Não é justificativa. Luiz Araújo, mal. Fez o lance do pênalti junto ali. E só. Agora, Bruno Henrique dá dó. Dá pena. E não é de hoje. E o Felipe Luiz ainda insiste. A amizade ele vai ter que ser deixada de lado, sincero e honestamente, porque não está dando para aguentar. Bruno Henrique, Luiz Araújo sendo colocado aí, sendo escolhido sempre os primeiros. Michael, então, mais uma vez, entrou mal de novo. Entrou mal de novo. Muito mal, muito mal. A gente precisa contratar bons pontas, e é por isso que o Flamengo vai no mercado. Porque os que a gente tem não faz cócega em ninguém. Ninguém. E aí é onde eu falo. E o Everton Cebolinha? Alguém escutou o nome dele no jogo inteiro? Alguém escutou o nome dele? Alguém escutou? Porque só via ele quando ele caía. Ele atrapalhava o Alexandro. 2, 3 vezes ele atrapalhou o Alexandro. O Alexandro deu aquele tilingada. Ele não passou. Tropicou com o Alexandro num lance. Então, assim, Bruno Henrique, Michael, Everton Cebolinha e Luiz Araújo, o Felipe Luiz vai ter que começar a rever esses conceitos aí, porque essa teimosia com esses jogadores tá difícil. O Wallace, em 5 minutos, fez mais que os 4 no jogo inteiro. Fez mais que os 4 no jogo inteiro. O Ayrton Lucas entrou bem e fez o gol, o segundo gol. O Wallace, em 5 minutos, fez mais que todos eles no jogo inteiro. Então, o Felipe Luiz vai ter que começar a ver aí quem realmente... Ah, mas vai colocar o menino? Qual o problema? O Estevão tá aí, ó. Um exemplo. O Abel colocou. E pagou para ver. Colocou Vitor Reis, que foi vendido para o City, e pagou para ver. Colocou o Henrique, pagou para ver. Qual o problema? É só para o Flamengo que não serve a base não pode ser colocada? Tem que ter paciência com a base, quando? E o Felipe Luiz, foi o treinador da Sub-17 do Sub-20, não põe os moleques para jogar. E aí sempre coloca Bruno Henrique, Michael, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Juninho. Esses são sempre as 5 substituições que o Felipe Luiz faz. Aí não dá. Felipe Luiz, os números do Felipe Luiz são excelentes. Tá até aqui, ó. No ano, 29 partidas, 20 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. 54 gols marcados e 12 sofridos. 77% de aproveitamento. Número fantástico, formidável. Só no brasileiro, 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. 19 gols marcados e 4 gols sofridos. Melhor ataque da competição com 19 gols marcados e melhor defesa da competição com 4 gols marcados. Aí eu faço a pergunta, se ele não insiste com esse quarteto, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Michael, Everton Cebolinha, o quinteto, né, o Juninho, e coloca esse menino aí, o Wallace, não poderia ser diferente? O Pedro tá voltando agora. O Pedro também em 5 minutos fez mais do que esses 4 aí tudo. Então é difícil essa teimosia, é difícil esse negócio de amizade. Então tem que rever, tem que ser colocado os melhores. O menino, o Wallace, está pedindo passagem em relação a esses 5 aí. Então ele tem que ser colocado. Ah, mas por quê? Não teve, primeiro que não teve a briga. O próprio pai do Joshua desmentiu essa situação, que não houve briga entre o Joshua e o Wallace. É simplesmente o menino pode ter realmente sentiu que estava lá em cima, que estava sendo elogiado, porque ele vinha sendo elogiado pelo Felipe Luiz. Aí cresceu muito, o Felipe Luiz podia ter dado uma pancada nele, tá certo. Aí eu não discordo. Mas agora, insistir com esses 5 que não dá chance para o menino, que no Campeonato Carioca fez 4 gols. Mais do que o Juninho está tendo toda vez aí praticamente oportunidade em todos os jogos.
Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique tem oportunidade, Cebolinha tem oportunidade em todos os jogos, o menino não tem. Então, assim, o Felipe Luiz, com essa teimosia dele, tá complicado. O Flamengo hoje poderia estar até um pouquinho a mais na frente se não fosse essa teimosia, insistência com esses 5 inoperantes. E até quando vai ficar essa insistência? Mas lembrando, os números do Felipe Luiz são fantásticos. Acredito eu que se ele não tivesse essa teimosia com esses jogadores, poderia ter sido melhor. Poderia estar até melhor. Mas o que importa é que a gente venceu. Diminuímos para 1 ponto a classificação. Palmeiras ainda continua na frente. E agora a gente tem a chance, por que não? De na última rodada, antes da paralisação para o Mundial, a gente poder tomar a liderança. Flamengo e Fortaleza em casa. Por enquanto a tabela: Palmeiras com 22, Flamengo com 21, Cruzeiro e Bragantino com 17 jogam agora mais à noite. Fluminense 17, Ceará 15, Bahia 15, Corinthians 14, Mirassol 14, Atlético Mineiro 14, Botafogo 12, Grêmio 12, São Paulo 12, Internacional 11, Vasco 10, Fortaleza 10. E os 4 últimos: Vitória 9, Santos 8, Juventude 8 e Sport 3. Ontem tivemos 2-1 Fluminense em cima do Vasco, 2-0 Mirassol em cima do São Paulo, 0-0 Corinthians e Atlético Mineiro. Hoje, às 11 horas, 1-0 Grêmio, pênaltizinho Mandrake em cima do Bright White, hein? Pênaltizinho Mandrake mesmo. O Bahia dessa vez foi garfado. Eu acho que a arbitragem quis compensar o que fizeram com o Grêmio na Copa do Brasil. Às 16 horas, Flamengo 2-0 em cima do Palmeiras. O Sport empatou de 1-1 com o Internacional. O Santos vai vencendo o Vitória 1-0 lá no Barradão. Às 20h30, não sei a hora que vocês estão vendo esse jogo, esse vídeo, às 20h30 terá aí Cruzeiro e Fortaleza e Cruzeiro, que é lá em Fortaleza. Aí amanhã, às 20 horas, temos Bragantino e Juventude. E no dia 4, Botafogo e Ceará. O Arrascaeta com gol aí voltou a ser artilheiro da competição com 8 gols. Verratti com 7, Yuri Alberto, Reinaldo e Caio Jorge com 5 gols. O Pedro com 4 e o Pedro Raul também com 4. O importante foi a vitória, mas a teimosia do Felipe Luiz está incomodando. Insistência com esses medalhões e não chance para os jovens, complicado. E a preocupação com Gerson, tomara, se Deus quiser, amanhã ele passará por uma avaliação, se Deus quiser. Só foi aí uma preocupação de jogo ali, mais nada. Porque preocupa. Joelho é difícil. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Deixa aquele like maroto no nosso vídeo. Ajuda muito no nosso crescimento. E para quem já é inscrito, muito obrigado. Fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.